Bem, retornando, eu vinha falando exatamente dos principais autores. O que esses principais autores nos dão? Eles vão trazer para nós um ensinamento. E qual é o ensinamento? O ato humano, a partir da teoria do labeling, jamais é um ato isolado. O ato humano faz parte de uma conduta coletiva. Mais do que uma aguda manifestação da interioridade, ele é também a expectativa da reação do ato. O que isto significa? Significa que eu quero ser acolhido. Eu quero que as pessoas gostem de mim. Eu farei as coisas necessárias para as pessoas gostarem de mim. O ato humano tem esta característica. Ele não é só a manifestação da minha interioridade, da minha personalidade. Ele é a minha personalidade dentro de um contexto. Por isso, o ato humano é o ato e a expectativa do ato. Sabe quem vai trabalhar isso com muita propriedade? O professor Alvino Augusto de Sá, que já esteve aqui, não é? E que vai falar sobre, ou que falou, sobre a criminologia de terceira geração, a criminologia clínica. Ele vai tentar demonstrar que o ato humano, a manifestação do ato humano, ela não é destacada do grupo. Observem, eu vou dar uma palestra para alunos de uma universidade pública, que são bastante aguerridos nas suas lutas. E eu vou dar outra palestra sobre o mesmo tema para juízes de direito bastante conservadores. Eu quero que a minha palestra seja acolhida por ambos os grupos. Eu sei que os juízes conservadores são diferentes dos alunos aguerridos nas suas lutas. O que eu vou fazer para ser acolhido por esses grupos? Eu vou modificar a minha linguagem. Eu vou tentar criar um processo adaptativo para dizer para um grupo e para outro grupo que a minha conduta, não obstante a essência do meu pensamento ser a mesma, é uma conduta que se aproxima da conduta daquele grupo. Falarei a linguagem do grupo. O ato, portanto, o ato humano é um ato situado. E por que não dizer um ato sitiado? Eu estou num sítio aqui, eu estou num local, sítio no sentido de local, né? Quando você fala do sítio ou do site em inglês, mas sítio em português, os nossos conterrâneos de Portugal não usam a expressão site da internet, eles usam a expressão sítio, né? Quando você vai para um sítio, significa que eu estou num ambiente em que um tipo de linguagem pode ser adequado e outro tipo de linguagem não é adequado. O que eu falo no bordel, eu não falo na igreja. O que eu falo no vestiário masculino, eu não falo na escola. Porque são locais, sítios distintos. Portanto, eu tenho que criar um processo adaptativo do meu ato ao coletivo. O ato nunca mais será individual. É o ato e a expectativa do meu ato. A partir de hoje, então, vocês sabem que ninguém comete um ato individual. Vocês cometem um ato dentro de um contexto de coletividade. Vejam como isso muda substancialmente. E é por essa expectativa da reação social ao meu ato que esta teoria também é usado o nome de teoria da reação social. Então a gente tem vários nomes para a teoria. A gente tem a teoria do labeling, teoria da rotulação, teoria da etiquetagem, teoria interacionista, porque eu vou interagir com o ato e interagir com pessoas que praticam atos similares.
e eu vou reagir a determinada conduta. Notem que isto modifica a essência do pensamento da criminologia. Até então nós perguntávamos por que a pessoa comete crimes, não é isso? Agora a gente deixa de perguntar por que as pessoas cometem crime, mas eu vou buscar qual é o processo de interação que eu tenho com aqueles que são iguais. Compreendido isso? Isso é uma mudança substancial. Depois, eu vou tentar estabelecer alguns conceitos distintos. O primeiro conceito é o conceito de desvio. O que é o conceito de desvio? O conceito de desvio nos remete, como nós mencionamos no início, para o pensamento de Howard Becker, o Outsiders. Num certo sentido, eu brincava com os canhotos. O canhoto é um desvio do destro, não é isso? O SIC na sociedade brasileira seria alguma coisa quase que aberrante, é um desvio de uma pessoa que não usa turbante. Portanto, o conceito de crime deve ser deixado de lado. Por quê? Porque o conceito de crime, criminoso, bandido, vagabundo, sem vergonha, ladrão, assaltante, fulano é assaltante, fulano é vagabundo, eu já contei a história do diretor do presídio, a gente não deve utilizar. Eu devo utilizar o conceito de desvio. A conduta é desviante. Crime virou conduta desviante. O criminoso virou desviado. E a gente vai chamar a desviação primária, isto é, o primeiro crime, de uma coisa difícil de ser compreendida. Por quê? Porque a desviação primária, ela é poligenética. Professor, o que é poligenética? É uma gene múltipla. Se eu não tenho mais uma sociedade monolítica, como eu disse logo no início da aula, se eu tenho uma sociedade de negros, de brancos, de hindus, de sikhs, de orientais, de mulheres, de homens, de gays, na época o movimento gay não era importante. Hoje ele é um movimento importante, já existe uma criminologia queer. Então a gente tem novas aproximações, vamos dizer aqui, no nosso milênio, no novo século. Em 1960 isso era irrelevante. Não é que não existisse homossexualidade, existia sim, mas era inclusive considerado uma doença nesse período. Não se falava homossexualidade, se falava homossexualismo. E isso estava no Código CID, que era o Código Internacional de Doenças, para se ter uma ideia de como nós evoluímos em tão pouco tempo, em 50 anos. Volto aqui. Então, a desviação primária, ela é poligenética. O que significa ser poligenética? Ela tem diferentes origens. Ela está ancorada na diferença e não no homogêneo. Ela é resultado da autoridade, não da identidade. Ela é fundamentalmente decorrente do conflito. Eu disse que as primeiras teorias eram teorias do consenso, e as teorias atuais são teorias do dissenso, ou do conflito, das diferenças. Por isso que é importante a gente entender que os mecanismos lá, criados por negros, mulheres e jovens, revolucionaram esse pensamento. Volto então à teoria, aos conceitos do labeling. Eu tenho uma desviação primária que é poligenética e que se deve a uma grande variedade de fatores culturais, sociais, psicológicos, sociológicos. Pela primeira vez, então, eu vou começar a acreditar que eu não sou um sábio por si só.
que para que eu seja um conhecedor da complexidade da criminologia, eu preciso de vários saberes. Eu tenho que ter um sociólogo, eu tenho que ter um antropólogo, eu tenho que ter um psicólogo, eu tenho que ter um jurista, eu tenho que ter um estatístico, eu tenho que conhecer todos, mas eu não sou gênio. Eu não consigo conhecer tudo, então eu tenho que trabalhar com interdisciplinaridade. Isso demanda uma humildade. Gente, é tão difícil, né? Eu, quando comecei a estudar criminologia, nós tínhamos uma definição do Álvaro Mairinque da Costa, que era um livro de criminologia, era um livro de criminologia tradicional dos anos 50, né? Com pensamento dos anos 30, mais ou menos, né? Porque nos anos 50 se reproduzia algo de 20, 30 anos atrás. Então, o Álvaro Mairinque da Costa dizia o seguinte, que a criminologia era uma ciência auxiliar do direito. Eu tenho amigos juízes, e gosto desses amigos juízes, né? Mas a gente já ouviu o juiz falando. Ele diz, a minha vara, o meu escrevente, o meu psicólogo, o meu assistente social, a minha cadeira. Uma vez, vou contar aqui, quase em tom de anedota, mas é triste. Eu estava numa audiência no Fórum Criminal da Barra Funda, e aquele fórum foi construído para ser um hospital. Né? Todo mundo sabe isso. Então ele não tem janela, ele tem uma série de características, e ele tem uma característica central, que é a característica de ter problemas de geração, né? Às vezes cai a luz, e quando cai a luz é impossível a gente fazer uma audiência sem computador. Um dia caiu a luz no meio da audiência e eu estava fazendo as perguntas e ditando para escrevente do magistrado. Então ele foi para a sala dele, para a sala contígua, deixou a gente ali. Aí depois de uns 15 minutos, voltou a luz, devagarzinho voltou o computador. E aí, a um dado momento, eu queria que você me mostrasse o que eu vou fazer. A um dado momento, eu cheguei ao lado da escrevente e pus a mão assim na cadeira do juiz. E observe, eu estava me debruçando ao lado do escrevente sobre o computador para saber aquilo que estava registrado, aquilo que automaticamente o computador registrou, e eu me debrucei. E ele lá da sala contígua, onde ele estava, ele deu um berro. Doutor, não toque na cadeira deste magistrado. E aí, eu muito irreverente, olhei assim a cadeira, falei, excelência, eu posso observar que esta cadeira tem um número, ela está patrimoniada. A cadeira é do Estado e, portanto, é nossa. Não é sua, é nossa. E a cadeira é um que o senhor senta, mas a cadeira pertence ao Estado. Aí ele ficou fulo da vida. Porque, claro, o juiz tende a acreditar que ele é o centro das relações jurídicas e tende a dizer que tudo o que está ao redor dele, aquilo que o circunda, é algo que é menos importante daquilo que ele é. Imaginem, vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero saber se um criminoso é louco ou não é louco. Eu preciso de um parecer, de uma perícia. Quem dá essa perícia? Um psiquiatra. Quem é mais importante nessa decisão? O psiquiatra. Então o psiquiatra não é auxiliar do juiz. Ele é determinante naquela relação. O juiz, em certo sentido, é que reproduz o que o psiquiatra diz. Então, o juiz, neste momento, tem uma decisão acessória. Cada um tem a sua importância. Quando se fala, ele é acessório em relação ao principal, ele não é real em função daquilo que a gente vê no cotidiano das relações jurídicas. Por isso eu não posso dizer que nós, juristas, somos mais importantes que um psicólogo, que um sociólogo, que um antropólogo, que um estudioso da psiquiatria, porque essas pessoas são fundamentais para compreender a desviação primária.
Por isso que a desviação primária, ela tem várias gêneses. A teoria do labeling, ela não vai se debruçar muito sobre a desviação primária. Ela vai se debruçar mais sobre a desviação secundária, observem. E o que é a desviação secundária? Isto é, o segundo crime. O segundo crime traduz-se numa resposta de adaptação aos problemas ocasionados pela reação social à desviação primária. Nasce daí a teoria do estigma ou da etiqueta. O que isso significa? Que pela primeira vez na história, nós vamos dizer, nós precisamos adotar moderação na reação. Então, eu vou pegar um furtador, ao invés de eu botar esse cara pendurado dentro de uma cadeia por 10 anos, 15 anos, eu vou dizer, isto é ruim, porque ele vai interagir com o cárcere. Ele vai se tornar pior. É interessante, eu vou voltar agora para uma pesquisa dos anos 40, do casal Gluck. Era um casal que trabalhava com criminalidade juvenil. Eles pegaram jovens infratores de 10, 12 anos, né, e transformaram essas pessoas, ou colocaram essas pessoas em 2 grupos separados. O primeiro grupo, eles colocaram na cadeia. Quer dizer, eram crimes semelhantes, pequenos furtos e tal, réus primários, jovens infratores primários, só tinha uma desviação primária, não tinha uma desviação secundária, né? Eles colocaram um grupo de 100 na prisão, outro grupo de 100 em meio aberto, tratando em meio aberto, regime não institucionalizado. E acompanharam a vida desses moleques. O que aconteceu ao longo de anos? Eles verificaram que a reincidência era maior para quem estava na prisão, para quem foi tratado com prisão. Qual foi a conclusão deles? O tratamento prisional é criminógeno. O que significa ser criminógeno? Que ele produz criminalidade, certo? A gente pode pensar em condutas criminógenas, em atuações criminógenas. A cadeia é criminógena. O que ela produz? Ela produz um criminoso mais violento, mais grave, mais incisivo. Você vai ensinar o criminoso primário a ele ser um criminoso secundário. O desvio primário vai produzir um desvio secundário. Bom, então o que a gente faz? Não vamos trabalhar com a cadeia. Pô, professor, não dá para não trabalhar com a cadeia. O sujeito cometeu um homicídio, não vou botar na cadeia? O sujeito cometeu um estupro, não vou botar na cadeia? Cometeu um latrocínio, não vou botar na cadeia? Vou botar na cadeia. Mas eu não vou botar qualquer coisa na cadeia. Então eu passo a compreender que a cadeia não é boa. E olha que coisa curiosa, hein? Eu sempre digo para os meus alunos de Direito Penal. Eu sou professor de Direito Penal e sou professor de Criminologia. Quando eu começo a dar o curso de Direito, né, o aluno chega no segundo ano, ele é aluno de Direito Penal. Parte geral, Direito Penal, a gente vai estudar o quê? Funções da pena. Para que serve a pena? Prevenção geral, prevenção especial. A gente vai tentar fazer com que a pessoa se recupere, né? Se ressocialize. Pois bem, agora eu estou lhes mostrando que esta pessoa que é submetida ao cárcere, ela vai se tornar pior. Se ela vai se tornar pior, será que é possível eu compreender a função de prevenção especial? Não. Para que serve a criminologia? Eu digo isso para os meus alunos. Eu sou, quando eu dou aula de criminologia, que nem o Fernando Henrique. Eu mando esquecer o que eu disse em Direito Penal. Né? E é uma coisa interessante, porque é um pouco isso. Esqueça o que eu disse. Agora vamos fazer a crítica externa. Porque é difícil você criticar internamente. Quando você está numa relação de amigos e alguém faz alguma coisa errada,
É difícil você compreender que aquilo que foi feito é que era o errado. Às vezes você briga e não sabe por quê. Quem é casado sabe como é que é uma briga. Você não sabe como começa, mas você sabe como termina. Não é? Por que começou? Você fica pensando. E é terrível, né? É terrível porque isso é uma relação injusta. As mulheres sempre lembram por que começou, o que você exatamente disse, e nós homens nunca, né? A gente tem que se esforçar. Hoje eu anoto. Quando eu brigo, peraí, deixa eu anotar, você disse isso, né? Porque é importante para depois, quando a gente for discutir a relação, você saber o que aconteceu. Né? E ter exatamente... Não, é legítima defesa. Né? É legítima defesa. Então, brincadeiras à parte, isso é um pouco... Você não sabe por que acontece. Você tem que ter uma crítica externa. A crítica externa ao direito penal ela é dada pela criminologia. É a criminologia que permite compreender o direito penal. Você não entende o direito penal estudando só o direito penal. Você só entende o direito penal na sua complexidade estudando a criminologia e olhando de fora para o direito penal. Então eu sou uma pessoa assim, com um pé em cada canoa. Eu tenho um pé no direito penal, outro pé na criminologia, né? Porque é importante você compreender essa relação e como é complexa essa relação. Muito bem, então eu tenho aqui a teoria do estigma. A desviação secundária, ela é produzida pela intervenção humana na reação ao cometimento do delito. Por isso, não façam um delito, não façam uma reação muito grande, porque isso vai criar um problema. Depois a gente vai criar um processo chamado de cerimônias degradantes. Essas cerimônias degradantes dizem respeito aos processos ritualizados a que se submete o réu. Certa feita eu estava lendo o livro do Dalmo Dallari sobre o poder dos juízes. Olha que nome bonito, o poder dos juízes. E ele disse que uma vez, ouvindo o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, falou assim: mas o meu gabinete está sempre aberto à população. Pode ser verdade. Eu não duvido que o gabinete esteja aberto à população. O problema é chegar no gabinete. Quando você entra no fórum, estou falando ali na Praça da Sé, a primeira coisa que você faz é ser revistado, o cara passa um scanner de mão, o cara te pergunta onde você vai, você faz uma ficha, você mostra a carteira da ordem. Se você não é advogado, você entra por outra porta, você sabe por não sei aonde e tal. Bom, passou. Aí você olha aquele prédio, aquele Fausto, aquele luxo, paredes de mármore, pinturas, vitrais franceses, feito por uma família italiana, a única que fazia. Né? Você olha aquilo, aquela suntuosidade, aquele tapete vermelho. Vocês vejam que toda vez que você quer impor, você põe um tapete vermelho que é um tanto quanto chocante, não é? Você pode ver na Faculdade de Direito da USP, os tapetes são vermelhos, nas passadeiras, né? Nunca são amarelas, azuis, verdes, né? Branco e preto como a cor do meu time, não, nunca, né? Aliás, o melhor time, diga-se de passagem, né? Nunca, são vermelhas, não é? E é curioso isso, vocês já viram isso? Você entra, aquilo te coloca um pouco com receio, né? Isso é parte da arquitetura, ela te impor e te tornar insignificante. Quem vai para a Europa e vê as igrejas europeias, né? Quando você vê principalmente aquelas igrejas suntuosas, com torres altíssimas, né? Vai para a França, por exemplo, você vê aquela coisa assim, maravilhosa, mas grande. A Catedral da Sé copiou um pouco dessa igreja, né? Ou dessas igrejas. Então elas têm torres altas. Por que isso? Para mostrar que Deus está na altura e você é insignificante. Mas isso vale para os juízes, porque é curioso, não sei se vocês já viram, a roupa que o juiz usa, que é a toga, ela é negra,
tal qual a roupa que o mestre tradicional usava, que é a beca, que é negra, que é igual à roupa que o padre usa, que é a batina, que é negra. O que identifica a batina, a toga e a beca? Essas pessoas são representantes de Deus na terra. Elas têm o saber. E como é que você distingue as pessoas? Se distingue pelas insígnias. Por que você olha para um sujeito e você fala, este é o soldado, este é o cabo, este é o sargento, este é o tenente, aquele é o coronel, aquele é o general? Pela patente. Você mostra. A roupa é mais ou menos a mesma, aquele verde oliva no nosso exército, né? Você vai distinguir pela patente. Isto é uma insígnia. Isto é a representatividade da importância que a pessoa tem. Como é que eu mostro a importância do juiz? Eu o separo da sociedade. Por isso, o juiz, ao decidir, ele está com uma roupa intransponível, ele se fecha. Se vocês um dia forem para a aula inaugural na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é bastante conservadora, a gente tem lá guardado uma beca. Uma vez por ano a gente tira ali da naftalina, dá uma espanada e tal, veste, né? E tem mais, tem um cinturão que mostra a insígnia. Um cinturão preto é pouco importante, o cinturão vermelho é o mais importante. O preto com vermelho significa que você está a caminho de ser importante. Então, eu tinha uma beca quando eu virei doutor. Aí virei livre docente, mudou a cor do cinto. Virei titular, mudou a cor do cinto de novo. Para provar que eu sou maior. E a gente faz isso. É assim na igreja, com o Papa, com o Bispo, com o Arcebispo, com o Padre, com o Bispo, com o Arcebispo e com o Papa. Ele vai se diferenciando nas coisas. Mas aquele saiotão lá é o mesmo. Não é isso? Note, eu estou estabelecendo as separações. Volto aqui às cerimônias. Eu tenho condições de olhar para o juiz e falar, nós somos iguais? Eu tenho que passar pelo guarda, depois eu tenho que passar pela porta, depois eu já vou ficando incomodado, daí eu chego lá, daí tem um meirinho, o que o senhor quer falar com o desembargador? Já muda o nome, porque desembargador não é juiz. Não, eu quero falar uma coisa assim. Aí, finalmente, você é recebido naquela suntuosidade, aceita um café, aceita uma água, aceita não sei o quê. Você já está pequeno. Né? Daí você chama ele do quê? De meritíssimo. Já pararam para pensar o que é meritíssimo? É um mérito superlativo. Não é um aumentativo de mérito. Meritão. Sou um meritão. Eu sou um meritinho. Meritão. É um meritíssimo. É a superlatividade do que tem mérito. Alguns até dizem que é meretríssimo. Está errado. É meritíssimo. Certo? Não é? Porque é coisa diferente. Não podemos confundir alhos com bugalhos. É claro, se eu estivesse falando para juízes, eu não contaria piada, né? Porque o ato nunca é um ato, né? Isolado. O ato é o ato, é a expectativa do ato. Correto? Dá para entender o que significa isso? Eu não contaria essa piada, eu contaria uma piada de aluno. Certo? Outro dia veio um aluno me fez isso e tal. Veja só. Todo mundo ia dar risada do aluno, porque afinal de contas somos todos meritíssimos. Né? Compreendem a diferença? Né? Então, o que acontece num processo? Você é submetido a um processo cerimonioso degradante. Você é acusado. A acusação é formal, ela é escrita. Vai um oficial de justiça na tua casa. Vocês sabem como é isso, né? Chega o oficial de justiça, eu moro num prédio, daí o zelador lá, o porteiro lá fala assim, pois não, aqui é da vara criminal, eu quero falar com o senhor Sérgio.
O que o senhor é? Eu sou oficial de justiça, eu vim trazer uma intimação para ele, porque ele foi processado, né? E eu quero falar com ele. Peraí que eu não tenho ordem para... Não, então eu vou chamar o zelador, quer dizer, que é o maior fofoqueiro, né, daquele prédio, é o zelador. Aí o zelador fica sabendo o que está acontecendo, dá uma lida no negócio e chama você. Aí você vai, já chega meio ali, né? Assina humildemente. Fala assim, foi um acidente, não sei o quê, uma batida de carro e tal, né? E o cara fala, vara de júri, batida de carro, sei, né? Quer dizer, o cara já entende um pouco, porque todo mundo entende um pouco de direito, todo mundo palpita em direito. Ninguém palpita na construção de prédio, né? Na colação de estente no coração, ninguém faz isso, né? Agora, no processo do Supremo, todo mundo sabe, é que nem técnico de futebol, né? Não, porque não sei o quê, porque papapá, porque isso daqui é inconstitucional. Cara, quem são as pessoas que podem dizer o que é inconstitucional ou não é inconstitucional? Né? O porteiro do prédio, todo mundo diz. Enfim. Né? Então, você vai começando a se minorar, você vai começando a ser esmagado. Daí chega o juiz e fala assim, o senhor cometeu esse crime do qual o senhor é acusado? E você já pondo o rabinho entre as pernas, ele ficando assim meio constrangido com aquela situação, você fala assim, não, excelência, não foi bem isso que aconteceu. Observe que é um processo cerimonioso. E se for um processo de alguém importante ou desimportante, mas um crime de repercussão, todo mundo sabe o que aconteceu. E aí o que acontece? Você vai para a imprensa. E o julgamento pela imprensa é implacável, porque ele é recorrível. Sempre nós contamos o caso da escola base, o caso da escola base. Qual é o caso da escola base? Dono de uma escola de educação infantil, que foi acusado de ter violado crianças. E por quê? Porque a criança falou que na sua fantasia, porque criança é muito fantasiosa, conta coisas que não necessariamente aconteceram, crianças de 3, 4 anos, é uma fase da vida, né? E elas contaram que eles teriam mexido no ânus delas. Fizeram um exame. O exame constava nas crianças que tinha fissura anal. Mas fissura anal é uma característica intrínseca do ânus. Todo ânus tem fissura. Por que ânus tem fissura? Porque é uma área de contenção da saída das fezes. Quando você abre o ânus para as fezes saírem e depois fecha, isso cria pequenas fissuras. Desculpe falar, cu que é cu tem fissura. É lamentável dizer, mas não tem cu perfeito, né? Cu sem fissura não existe. Então, e aí com base nisso, decretaram a prisão do cara, apedrejaram o imóvel, picharam o imóvel dele, destruíram a perua que eles levavam as crianças para a escola, deram um nome, sobrenome. 2 semanas depois viram que era um grave erro, que nada daquilo tinha acontecido. O cara ganhou uma das maiores indenizações do estado de São Paulo, ganhou uma ação de todos os jornais, TVs, que deram a informação sem checar a informação, sem saber o que é fissura anal. Mas ele é um alcoólatra hoje. Ele é um traste, ele não serve para nada. Ele separou da mulher, a consequência foi terrível. Ou seja, essa cerimônia é degradante. Então a gente vai ter que pensar como a gente vai tirar a cerimônia degradante do processo, eu vou falar depois. Depois a gente vai falar sobre as instituições totais, algo que eu já falei um pouquinho, que é o local isolado de moradia que submete o indivíduo à reclusão, com uma rotina diária, com administração formal, mortificação, despersonalização, humilhações, profanações do eu. A pessoa é humilhada, ela perde o seu valor, que é da essência do ser humano. Toda pessoa tem o seu valor. Até o criminoso, professor. Até o criminoso, por óbvio. Ele não perdeu a sua condição de ser humano. Professor, mas o cara estuprou, matou, não sei o quê. Ele é humano, pode ter certeza disso. Ele vai ter que encontrar uma solidariedade. Ele vai ter uma transcendência. Ele é humano. E por fim, a gente vai chamar o processo de role engulfment,
que é o processo de carreira. É aquele processo que faz com que a pessoa vá interagindo com aquilo que se atribui a ele, vai modificando a sua autoimagem e ele vai polarizando-se no processo desviante. Ok? Vamos pensar a sequência dos atos do modelo explicativo do labeling. Eu tenho aqui um modelo de Edwin Shore, um dos estudiosos do labeling. Delinquência primária ou desviação primária. Dessa desviação primária eu tenho uma resposta ritualizada e estigmatizante. Eu tenho um processo. Ok? Desta resposta ritualizada e estigmatizante, eu tenho uma distância social, a redução de oportunidade e a subcultura delinquente com reflexo na autoimagem. Disso resulta o quê? A carreira. E da carreira resulta a delinquência secundária. Isso é mais ou menos como uma máquina de moer carne. Você pega a máquina, liga, põe um pedaço de alcatra aqui, empurra. Ele vai moendo a carne e ela vai sair do outro lado de uma forma inexorável. Eu não tenho como impedir que a carne em peça vire carne moída. A não ser que eu tenha que pensar alguma coisa para resolver que esta sequência explicativa não produza esta consequência inevitável que é a delinquência secundária. Vamos pensar se a gente já conseguiu fazer isso? Vamos pensar juntos? Como é que eu combato a delinquência primária? É difícil. Sabe por que é difícil combater a delinquência primária? Porque ela é poligenética. Eu teria que atacar todos os fatores que são fatores que pontuam a possível criminalização de uma conduta. Então, eu posso tentar combater a delinquência primária reduzindo o direito penal. Essa é uma possibilidade. Então, se eu não quero produzir carne moída no final do sistema, eu tenho que pôr menos carne no sistema. É muito simples, porque o sistema existe. Então eu vou tentar diminuir a criminalização de condutas. Ok? Então se eu falar assim, tem vários fatos humanos que a nossa lei diz que são crimes. Mas se eu tirar alguns fatos humanos desse rol, eu vou diminuir o número de criminosos. Vocês concordam com essa ideia? Onde a gente pode diminuir a delinquência primária no Brasil hoje? Claro, a gente pode pegar lá um outro crime, esses criminhos vagabundos que ninguém sabe que comete, né? Outro dia eu soube que, nem me lembro mais, já até esqueci, era um cara que falou, isso daqui é crime, puxa, eu não sabia que isso é crime, isso é crime. Sabe essas leizinhas assim? Né? Onde eu posso diminuir a delinquência primária? Qual é o crime que mais põe gente na cadeia hoje? Tráfico de drogas. Olha só, hein? Há 15 anos atrás eu diria roubo. Hoje eu digo tráfico. Né? Tráfico mais furto dá 40%. Perdão. Roubo mais furto dá 40%. Tráfico sozinho dá 35%, mais ou menos. Para homem, para mulher, 60%. Não é isso? Por que mulher é mais traficante, né? Mais perigosa, crime hediondo, né? O que nós podemos fazer? A gente pode tirar o tráfico. Repensar a política de drogas. A minha outra aula no ano passado foi repensar a política de drogas. Mas professor, o senhor está repensando um crime que é grave, que causa consequências. Todo crime causa consequências, por isso é crime. Um crime que não tem consequências não tem razão de ser crime. Todo
crime tem consequência. Ah, desassossega a comunidade. É porque desassossega a comunidade que é crime. Não é porque é crime que desassossega, é o contrário. É porque desassossega que é crime. Senão não seria crime. Senão seria ilícito civil. Batida de carro é ilícito civil, não é ilícito penal. Só batida de carro com vítima pessoal que é ilícito penal. Correto isso? O que desassossega é que faz você tornar aquilo crime. Correto? Mas eu posso, por exemplo, como estão fazendo nos Estados Unidos, diminuir a delinquência primária. Como? Descriminalizando uma conduta. Os Estados americanos criaram, primeiro, um sistema de dispensário, uma espécie de farmácia que você compra o remédio maconha, receitada por um médico, para determinadas patologias. Algumas que só são tratadas bem com maconha. Como, por exemplo, quem é epilético e tem aqueles surtos epiléticos, né, quer dizer, são terríveis e tal, a maconha produz um resultado melhor do que os remédios tradicionais. Os caras estão reconhecendo isso. Antes isso era um preconceito. Não, maconha, lixo, queima, etc. Agora não, os caras vão lá. Para quem tem câncer em estado terminal, é bom fumar maconha. Né? Para quem tem algumas dores de cabeça, Neosaldina não resolve, toma maconha, fuma maconha. Não é? Então, você pode diminuir. O segundo passo que os americanos deram foi de alguns estados fazerem plebiscito e falar assim, não, aqui maconha não é mais crime. Posso produzir, posso vender. Qual a consequência disso? Vai ter menos criminoso por maconha. Maconheiro deixa de ser crime. Certo? Né? Outro dia o português do bar onde eu sempre conversava, era o que faltava, né, professor? A gente bebe vinho aqui, o cara fuma lá uma maconhinha e tal, tá tudo certo, qual é o problema? É mesmo, nunca tinha pensado nisso. Tem que pensar então, né? A gente tem que começar a conversar com as pessoas que uma é droga, a outra é droga também. As duas são drogas. Ou vinho não é droga, ou uísque não é droga. Claro que é droga. Um monte de gente que se vicia, que morre de problema do fígado, né? Gasta dinheiro do SUS, gasta o seu imposto por beber. Vamos arrecadar dinheiro com venda de maconha, que o americano está fazendo agora. Vamos arrecadar dinheiro com maconha, parte do dinheiro vai para o sistema de saúde. Então eu posso diminuir a delinquência primária. Hipótese número 1. Segundo, eu posso diminuir a resposta ritualizada e estigmatizante. Os americanos deram o nome desta busca de um caminho diferente de diversion. Que é literalmente diversão. Vocês vão sair daqui, vão procurar o dicionário do Aurélio, vão procurar lá diversão. Diversão, o que você faz na sexta-noite? Ah, diversão. Tem essa acepção também. Mas vão encontrar diversion, o caminho alternativo. A busca de algo que não seja pelo judiciário. Onde a gente tem uma diversion perfeita? Só em Portugal que eu saiba. Toda pessoa que é pega com droga em Portugal, por droga para uso, né? Bem dizer, bem claro. Ao invés de ele ir para o processo criminal, como a gente faz isso, manda para o juiz, manda para o tapete vermelho, manda para o guardinha que vai te revistar na porta, que vai te pegar a sua identificação, manda para aquele cara que vai te discriminar com o olhar, porque discrimina com o olhar. É assim. Né? É assim. Vai mal vestido no fórum ver o que acontece. Né? Eu sempre dizia para um estelionatário meu cliente, você vai mal vestido, porque senão vou pensar que você é o advogado e eu sou o cliente. Né? Ele andava super na estica, eu falei, não, amanhã sou eu que vou. Né? Você faz favor de voltar aí com jeans, uma camiseta e tal.
Né? Por quê? Porque você pode buscar um caminho alternativo. O que acontece em Portugal? Ao invés do cara ser preso e mandado para o juiz, ele vai para onde? Ele vai para um centro de dissuasão de toxicodependência. É uma área administrativa com 3 profissionais, um do direito, um da antropologia, da sociologia ou do serviço social e outro da psicologia ou da psiquiatria. E esse triunvirato de pessoas com novos saberes, com diferentes saberes, dizem o que é melhor para ele. Por exemplo, tratamento. Se o cara quiser tratar também, porque ninguém é obrigado a se tratar se não quer se tratar. Ou se aquilo é melhor fazer um tipo de... Porque aí você tem que fazer um estudo social dele. Saber se aquilo é alguma coisa que é importante na comunidade. Gente, nós somos o ato e o ato não é isolado. É o ato e o contexto do ato. Se na minha comunidade é bom, é bacana, é legal ser usuário de droga, eu tenho que tirar da comunidade. Dá para compreender isso? Que não é só atacar o cara e dizer você é um fraco, você está fumando maconha. Porque naquela comunidade ele não é um fraco, ele está perfeitamente inserido no contexto social. Então tem que fazer um estudo externo. Notem que é outro saber. Pois bem, eles criaram isso, então é um mecanismo que tira do presídio. Observem, então eu vou tentar diminuir a resposta ritualizada e estigmatizante. Professor, e o Brasil faz isso? Tentou fazer isso na Lei 9.099. Eu vou pedir licença a vocês para pegar minha colinha aqui. Né? O artigo 76 da Lei 9.099 diz o seguinte: havendo representação tratando-se de crime de ação penal pública, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa, a ser especificado na proposta. Portanto, a gente não quer o quê? Prisão. Note, eu estou querendo evitar a distância social, a redução da oportunidade, a subcultura delinquente, com reflexo na autoimagem que produz carreira. Certo? Então eu vou propor uma pena não institucional. Qual é a regra da Lei 9.099? Não institucionalização do preso, do condenado, perdão. Nas hipóteses de ser a pena multa única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Portanto, nós não estamos querendo sacanear o cara. Você pega as penas do pessoal do mensalão, os caras eram penas proporcionalmente às que estão sendo dadas agora na Lava Jato, relativamente pequenas, mas deram multas imensas. Para o cara sair em livramento condicional, ele tem que pagar multa, ele não tem dinheiro para pagar multa, ele fica mais tempo na cadeia. Então a multa pode ser um processo perverso. Aqui a gente está tentando eliminar a perversidade. Né? Sei o quê. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. Acolhendo a proposta do MP, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva, não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Por que eu não tenho reincidência? Qual a importância disso? Por que eu não faço o registro desta pena? Eu não ponho na FA a folha de antecedentes. Para quê? Para evitar a redução de oportunidades. O que nós criamos então? Nós criamos um mecanismo meio caboclo aqui, meio jabuticaba, meio típico da gente aqui, né? Que quer evitar a delinquência secundária. O que mais causa problemas para a delinquência secundária? Quantas e quantas vezes você não vê um sujeito saindo da prisão e aí ele vai procurar um emprego, ou saindo da prisão por livramento condicional, ou saindo da prisão porque ele está no regime aberto,
Aí ele vai procurar um emprego. O que faz a firma? A firma bate lá uma folha de antecedentes, vai lá, certidão de servidor criminal. Às vezes ele tem um amigo investigador que dá uma puxada na folha de antecedentes, né? E vai lá para você. Um dia eu fui consultado por uma firma que eu prestava serviço para a firma. O cara me falou assim: doutor, o cara tem aqui uma condenação criminal. O que o senhor acha? Contrato ou não contrato? Falei: qual é o crime que consta aí na condenação criminal? 129, parágrafo 6º. Falei: esse caso é antigo, não é? É. Isso daí é uma lesão corporal. Isso daí de que ano é? É anterior a 98, é. Então é uma lesão corporal no trânsito. Você está contratando ele para ser motorista? Não. Está contratando para ser pedreiro, qualquer coisa. Então não tem problema. Se você estivesse contratando para ser motorista, é uma lesão corporal no trânsito quando ainda não existia a Lei 9.503, né, de 97, que entra em vigor em janeiro de 98, certo? O Código de Trânsito Brasileiro. Então o cara era punido pela 129, parágrafo 6º, 121, parágrafo 3º. Lesão corporal culposa. Você acha que você não deve contratar alguém que teve uma condenação lá no passado, há 15 anos atrás, de lesão corporal culposa? Eu falei: tudo bem. Contratou. E se o cara tivesse um estupro? Não contrataria. Nem perguntaria. Ele ia saber que 203 era estupro, ele não perguntaria. Não, o cara foi condenado por estupro. Você é o advogado que orienta a empresa. É claro que você não vai dizer contrata ou não contrata. Você vai dizer o crime de estupro. Onde ele vai trabalhar? Na obra? Tudo bem. Na creche? Melhor não. Não é isso que qualquer pessoa normal pensaria. Não é? Ele cometeu um latrocínio, um roubo. Você vai botar o cara para tomar conta do almoxarifado? Não, eu estou pensando com vocês. Qual é o problema que produz a folha de antecedentes? É o estigma. Você vai ficar estigmatizado. Você vai ser o ladrão. Ou para lembrar o meu querido aluno e diretor do presídio, ele vai ser vagabundo pro resto da vida, minha gente. Então, o que você faz na Lei 9.099? Você retira a folha de antecedentes. Notem, ela diz assim: aplicará a pena restritiva que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Eu sou professor da Faculdade de Direito. Todo ano, lá no Largo São Francisco, eles têm uma tradição que era do meu tempo, que era de tempos imemoriais, que é o pendura. Chega no 11 de agosto, o pessoal vai comer no restaurante e não quer pagar a conta. Isso é um inferno, porque no passado você tinha uma faculdade de Direito, quando ela foi criada. Depois, 50 anos depois, 60 anos depois, 2, que era a PUC. Hoje você tem dezenas de faculdades de Direito. Todo mundo estudando Direito. Ou melhor, todo mundo é matriculado numa faculdade de Direito. Não necessariamente estudante. Né? Aí o cara fala assim: eu, porque sou estudante de Direito, eu posso comer sem pagar. Pô, é pesado para o dono do restaurante, no momento de crise. Tudo isso é complexo, não é? Aquela situação, aquela tradição passada não pode ser olhada hoje da mesma forma. Eu confesso que eu dei muito pendura. Certo? Todos prescritos. Já bem claro isso, né? Os meus crimes estão todos prescritos. Né? Agora, outro dia veio lá os meninos comeram no restaurante ali e tal, pendura. Deu aquela zebra que o cara foi lá, levou na delegacia e tal, não sei o que, tá, termo circunstancial. Não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. GCRIM.
Chegaram os 3 no meu escritório, a menina chorava. Eu não vou poder fazer concurso. Eu falei, calma, não é assim. O artigo 76, olha aqui que beleza. Né? Parágrafo 4º diz que só vai ser registrado para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Mas não vai me dar no ano que vem outro pendura, que pode dar zebra. Porque daí você vai ficar, não vai ter direito mais a este benefício aqui. Correto? Aí você cai na regra geral. Também não vai atropelar ninguém. Você dirige, não dirige? Dirige. Não vai atropelar ninguém. Não vai cometer nenhuma injúria. Não vai escrever nada no Facebook. Não escreva nada no Twitter. Né? Não pense coisas feias, porque hoje já se consegue interpretar pensamentos. Não faça nada de errado. Ande na linha. 5 anos. Veja que não é bom você perder esta vantagem que a lei lhe faculta. Ela falou, puxa, professor, não tem um jeito. Falei, olha, a gente pode conversar, vamos discutir os honorários aqui. Brincadeira, eu não cobrei nada. Fomos lá, falamos pro promotor de justiça, no dia, no GCRIM e tal, né? E era engraçado porque eles botaram a melhor roupa, né? Roupa de juízo. Né? Você não vai com roupa vagabunda. Então o menino, sabe quando o rapaz de 18 anos nunca usou um terno, daí você põe um terno e o cara não sabe usar o terno, ele não fica à vontade, né? Ele parece que ele tá, é que nem mulher que nunca usou salto alto, ela fica toda torta assim, não é? Você olha para a mulher assim, você vê ela andando assim, tudo destrambeada, né? A mulher que sabe usar salto, ela anda com elegância naquele salto ponta de agulha 15 é alto, né? Alto pra caçamba, né? Um ponta de agulha 15. Você tem que saber o equilíbrio ali. Quem nunca usou fica... O cara nunca usou. Quem nunca usou terno fica suando muito mais do que quem está acostumado a usar terno. Porque é uma coisa interessante. A proteção dada pela roupa fechada, ela mantém a sua umidade no corpo. Quando o árabe no deserto vai para o meio do deserto no dia de sol, ele não tira a roupa que nem se ele estivesse em Ipanema, em Copacabana. Ele se fecha para manter a umidade do organismo. Certo? Só que o cara que nunca usou, ele vai falar assim, isso aqui me amarra. Imagine usar terno e gravata. Gravata é terrível. Você tem que saber usar gravata. Tem que saber usar salto. Bom, ele não sabia usar, ele suava. Aí, quando ele saiu, eu olhei assim, era um encosto de napa, né? Tava molhado assim, né? E aqui então eu falei, puxa, será que ele mijou? Não. Ele saiu todo molhado aqui, coitado do menino. Eu fiquei com pena dele, sabia? Ele suava, e aí ele tirava um lenço, ele levou um lenço e fazia assim, a todo tempo. Judiação, o cara, né? Sofrendo com aquilo, né? Aquilo é uma cerimônia degradante. Aquilo é um processo de sofrimento dele. Mas a gente batia papo, ao invés de ter um oficial de justiça intimando ele não precisa ser intimado pelo oficial de justiça, basta no termo circunstanciado ele se dispor a comparecer em juízo, para evitar o processo cerimonioso que degrada. Pois bem, chegamos lá, o promotor dando uma risadinha por trás dos bigodes, falei, doutor, pois é, não é? Pendura. Falei, excelência, falar com o doutor promotor, um pouco de tolerância. O artigo 176 do Código não diz que isso é crime. Não diz. Não, pode ver que não diz. É tomar refeição em restaurante sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Ele tem recursos, ele só não quer pagar. Então o fato é atípico. O juiz falou, doutor, e agora? Falou para o promotor, então vamos fazer o seguinte, então vamos
mudar o dito para o não dito aqui e tal, mas tem que constar uma advertência que eles não vão mais fazer isso. Não, pode constar advertência, advirta do que quiser. Advertiu e liberaram os meninos. Acabou. Qual era o medo da menina? Não poder o concurso. Qual era o medo do menino? O pai dele era um pastor batista, bastante rigoroso, e ele estava julgando o filho, que fez uma coisa muito errada. Então, vamos fazer uma reunião com teu pai, vamos explicar que não tem nada de errado. Acabou. Notem, isso é importante para evitar a resposta o reflexo na autoimagem. Se ele tivesse uma condenação a uma pena restritiva de direito, ele pagaria uma cesta básica, que é a tradição, para uma coisa dessa dificilmente se faz prestação de serviços comunitários, é uma cesta básica, e estava o dito por não dito, correto? Mas ele ficaria com uma pequena marca, que não impediria o concurso, certo? Não impediria o concurso, porque ficaria registrado lá no GCRIM, não ia para a folha de antecedentes. Daí ela falava assim, mas quando me perguntarem se eu já fui processado anteriormente, o que eu digo? Não houve processo, houve uma transação. Transação penal não é processo, é composição civil, transação penal. Se você transacionou, não tem processo. É uma espécie de plea bargain, uma breganha, como diz nosso caboclo, né? Uma barganha. Né? Você faz um acordo. Pois bem, então a gente inseriu alguns desses conceitos no nosso sistema. E outros que eu poderia citar, né? Eu já mencionei na outra parte da aula a revolta penitenciária de Ática, que diz que nós temos que preservar o nome, que eu não posso abrir mão do nosso nome. Então você não pode ser chamado de vagabundo, você tem que ser chamado de Sérgio Salomão Checaira. Quiçá vagabundo, mas Sérgio Salomão Checaira, ninguém pode me chamar de vagabundo. Né? Então, deixar bem claro isso. Muito bem. A gente tem, portanto, alguns elementos que foram incorporados na própria lei. Vamos ver aquilo que de bom trouxe esta teoria. Essa teoria tem um legado criminológico. Qual é o principal legado criminológico? A gente vai chamar, ou esses teóricos vão chamar, de prudente não intervenção. Vamos traduzir para um bom penalês. É o princípio da última ratio. Eu só vou utilizar o direito penal quando as outras instâncias de controle falharem. A primeira instância qual é? A instância comunitária. Qual é a outra instância de controle social? A instância do direito civil. Ou, para melhorar, do direito extrapenal, que inclui o direito civil, inclui o direito administrativo, inclui o direito do trabalho. Então, outro dia me perguntaram na universidade, houve um caso lá de estupro, houve um caso de estupro. Me perguntaram se eu poderia dar uma aula sobre assédio. Falei, mas eu posso dar uma aula sobre assédio, mas o que houve foi estupro, não foi assédio. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Daí, o cara me falou, o sujeito lá está tratando mal o funcionário. Não é um caso de assédio? Não. Assédio direito penal não é isso. Assédio é outra coisa. O assédio tem uma conotação sexual. Aí esse assédio moral, isso é uma coisa do direito do trabalho, do direito civil, do direito extrapenal. Não existe um crime de assédio moral. Mas ele está tratando mal o funcionário, ele falou que o funcionário não está acompanhando a expertise dos demais funcionários. Ora, ele que entra com uma ação trabalhista, peça indenização por danos morais. Não tem nada com o direito penal. Então a palavra assédio, é uma palavra equívoca. As palavras são unívocas, equívocas
e plurívocas. As palavras unívocas são aquelas que têm um único sentido. Post-it é uma palavra que tem um único sentido, não tem dois sentidos. Manga é plurívoca, significa a parte da minha camisa e a fruta. E tem a palavra equívoca, que significa muitas coisas parecidas entre si. Direito. Eu tenho o meu direito. O direito penal é importante. O sujeito é um cara direito. Tudo isso é parecido, mas não tem o mesmo significado, né? Uma tem o sentido de direito subjetivo, outra tem o sentido de direito objetivo, que é a lei, outra tem o sentido de correção da pessoa que age conforme a lei. Sujeito é um cara direito, é isso, né? Você tem várias expressões. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com as palavras. Mas por que eu estou falando disso mesmo? Do assédio. Do assédio. Então o assédio é uma palavra plurívoca, né? Uma palavra plurívoca. O que é penal é o assédio sexual, certo? Essa daí. E não tem nada a ver com estupro. Absolutamente nada a ver com estupro. É muito diferente, certo? Então, estava explicando para ela, olha, não é assim, menos, aqui é mais, aqui ali e tal. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com as palavras. Por isso que eu digo, fulano foi vítima de assédio. Que assédio? Moral? Sexual? Bullying, né? Palavras novas. Sempre existiu bullying na vida, né? Eu me lembro que eu era um moleque menorzinho e gordinho. Os caras me sacaneavam direto, até de um dia que eu cresci. Dei um estirão e me tornei maior do que os outros. Aí eu falei, era você que falava que eu era baixinho, não sei o quê. Por que você empurrava ele para a parede, assim, sabe? Né? Dava uns cotó nos caras, né? Parou de haver o bullying. Mas todo mundo foi vítima de bullying de alguma maneira, né? Enfim, o que eu estou dizendo é que a gente tem que pensar qual é o legado criminológico. Primeiro, prudente não intervenção, última ratio. Segundo, é o movimento de descriminalização. Quando a gente fala, temos que descriminalizar condutas para reduzir a incidência penal, a gente está falando basicamente de uma teoria que é a teoria do labeling. Quem criou isso foi o labeling, certo? Depois, a gente tem que pensar em evitar o sistema criminal. Até então, nunca ninguém tinha pensado em evitar o sistema criminal. O sistema criminal é ruim. Se a gente puder tirar do juízo a decisão, isso pode ser um ganho sob a ótica dos efeitos colaterais que a gente tem numa intervenção. Professor, então a gente deve dar para o administrativista o direito de decidir quem vai ou não para a cadeia? Não, eu acho que tem que ser o juiz. Mas só o juiz em algumas situações. Qual é a crítica que a gente pode falar? A crítica é que a gente não explica de uma maneira cabal a primeira e a gente não tem essa preocupação. Quem é que vai explicar essa primeira desviação, a desviação primária? A teoria crítica. Ela vai dar uma resposta para isso. Correta ou incorreta, ela vai dar uma resposta. Depois, essa teoria, ela cria um certo determinismo da reação social. O que eu chamo de determinismo da reação social? É mais ou menos como se eu dissesse, toda vez que alguém comete um crimezinho, ele vai cometer um crimão depois. E isso não é verdadeiro. Porque o ser humano é um ser transcendente. É um ser que tem a capacidade de se superar. O ser humano tem essa capacidade. Ele faz as piores barbaridades e, ao lado disso, mostra um ato de solidariedade. E ele faz um ato de solidariedade, é um verdadeiro herói, mas ele comete uma barbaridade. Depende do contexto. Depende do contexto. Então,
eu diria, essa teoria tem as suas grandes vantagens e alguns pequenos defeitos. Corrigindo esses pequenos defeitos, a gente pode encontrar uma teoria que é muito útil para a gente compreender a nossa realidade carcerária, a nossa realidade de descriminalização de condutas, o porquê é necessário descriminalizar condutas e o porquê é necessário não mandar a torto e direito para a cadeia. Eu digo que mais do que ensinar um diretor de presídio as consequências dessa teoria, se a gente pudesse, a gente teria que dar aula para juiz criminal. Porque o juiz criminal não sabe isso. Eu lhes garanto. Claro, 10, 20% sabem isso. Mas será que todos sabem? Será que alguém pratica isso? Outro dia, ouvindo uma juíza que assumiu um cargo importante aí numa divisão específica, que trabalha com a entrada do sistema, ela diz: eu não aplico o princípio da insignificância porque o princípio da insignificância não está na lei. Duas ignorâncias. A primeira, uma ignorância da teoria criminológica e da vida. Porque os fatos insignificantes, se você manda para a cadeia, você cria um bicho maior do que aquele que ele pré-existia. Você maximiza um poder, um problema. Segunda ignorância. O juiz não julga só pela lei. O juiz julga por tudo aquilo que, num sentido lato, nós chamamos direito. E o direito não é a lei. Se o Supremo Tribunal Federal estabelece regras para a aplicação do princípio da insignificância, ele está julgando contra a lei? Que não tem um dispositivo específico? Não, ele está compreendendo que o princípio da insignificância é importante. Uma pessoa que fala isso numa entrevista é uma pessoa que ignora um saber que é jurídico e, de outra parte, criminológico. Por quê? Porque ela nunca estudou criminologia, eu tenho certeza disso. Antes que eu seja preso, eu vou agradecer a atenção de vocês e me colocar à disposição para qualquer tipo de pergunta. Nenhuma? Então, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.